Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete e vamos juntos mais uma vez refletir brevemente sobre a palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é domingo e o nosso Evangelho é de Marcos, capítulo 4, versículos do 35 ao 41. Estamos no 12º domingo do tempo comum. No Evangelho de hoje nós vemos um episódio muito bonito e que nos ensina a necessidade de vivermos uma esperança sempre nutrida pela nossa fé em Jesus Cristo. Dizia este episódio do Evangelho de hoje que Jesus com seus discípulos estavam de barco atravessando o mar. E no meio desta travessia, durante a noite, então começa uma ventania forte a agitar as ondas, estas ondas começam a entrar dentro do barco. Era um cenário verdadeiramente de medo, um cenário em que se reproduzia um certo caos que apavorava aqueles discípulos com medo de morrer. Mas é bastante interessante que se de um lado existe todo este cenário de uma catástrofe que estava acontecendo, do medo daqueles discípulos, por outro lado, de uma forma tão contrastante, estava, dizia o Evangelho, Jesus dormindo no mesmo barco sobre um travesseiro. É bastante interessante como estes dois pontos se confundem. De um lado, um caos e do outro, a tranquilidade do Cristo que dorme sobre um travesseiro. Ao que os discípulos acordam o Senhor perguntando e indagando a Ele, Senhor, o Senhor não percebe que estamos perecendo? Não te importas que estejamos perecendo? E então Jesus se levanta, manda que os ventos se calem, que as ondas se acalmassem e passa novamente a reinar a paz e a tranquilidade. E com isso Jesus pergunta àqueles seus discípulos, por que vocês são tão medrosos? Ainda vocês não têm fé? Diante dessa pergunta de Jesus, nós começamos a nos questionar a respeito de muitas coisas nas nossas vidas, porque o Evangelho dizia que esses discípulos levavam Jesus consigo, mas ao mesmo tempo que levavam Jesus consigo, estavam com medos, estavam apavorados, pensavam que iriam perecer e mais do que isso, pensavam que Deus que estava presente com eles não se importava com tudo aquilo que estava acontecendo. Eles não eram capazes de perceber, não eram capazes de compreender que se Deus estava com eles, nada seria capaz de lhes retirar a vida. Nada seria capaz de lhes destruir, nada seria capaz de fazer com que eles perecessem ali, naquele mar, naquela noite, naquela escuridão. Isso, de fato, fala profundamente ao nosso coração, porque também nós, muitas e muitas vezes, passamos em nossas vidas por situações em que parece que Deus não está se preocupando com as situações que nós estamos passando e vivendo. Às vezes entramos na nossa vida dentro de algumas situações de caos em que quase perdemos a esperança e que tantas vezes as pessoas se perguntam, mas por que Deus permite isso? O que está acontecendo? Por que isso? Por que aquilo? Por que eu sofro desta forma? Por que tal pessoa está sofrendo? Como que se já tivesse deixado de viver a esperança. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Essa é a pergunta que Jesus faz para todos nós sempre que nós entramos em algumas situações que vamos começando a perder a nossa esperança, perder a nossa fé. Deus está conosco. Às vezes nós não compreendemos as situações, às vezes nós não compreendemos o que passa e o que acontece conosco. Às vezes temos a impressão de que estamos perecendo, de que estamos morrendo, de que tudo está acabando, mas precisamos novamente animar-nos em nossa fé para saber, Deus está conosco. Ele está neste barco que é a igreja, neste barco que é a nossa vida, neste barco que é o nosso próprio coração, e Ele não nos deixará perecer, não nos deixará morrer. Precisamos compreender muito bem tudo isso que o Senhor fala a cada um de nós, porque a partir deste momento em que passamos a ter essa compreensão de que Deus está conosco, nós podemos confiar neste Deus que está conosco e não iremos perecer.
porque Ele veio justamente para trazer-nos a vida, trazer-nos a salvação, para nos defender de todos os perigos e nos conceder a vida verdadeira, a vida eterna. Por isso peçamos, meus irmãos e irmãs, ao Senhor que nos ajude a compreendermos e viver esta realidade, de que temos um Deus que está conosco e não nos deixará perecer. Por isso, cresça em nós a fé, para que esta fé alimente e ilumine a nossa esperança. Que Deus nos abençoe.